Boa tarde, pessoal. Então, estamos aqui de volta para metabolismo de lipídio e obesidade, semana 5 agora, e eu vou falar de metabolismo de colesterol. Como é que vai funcionar essa aula? Na semana 3 eu falei de absorção, de gestão e absorção de lipídios, e na semana 4, na semana passada, eu falei do metabolismo de lipoproteínas, como é que elas são produzidas, montadas e catabolizadas, reabsorvidas e por aí vai. Mas se vocês perceberem, muito do processo que eu falei, muitos processos estavam descrevendo processos do metabolismo de ácidos graxos ou triglicerídeos. Então, eu falei muito síntese de triglicerídeo, digestão de triglicerídeo, absorção de ácido graxo, e não falei de colesterol, tá? De propósito, porque eu tinha uma aula específica para falar disso. Para não deixar muito grande e as coisas ficarem meio emboladas, eu preferi separar. Então, nessa aula 5, eu vou falar do processo de digestão e absorção de colesterol. Vou falar de síntese de colesterol também, que é uma coisa que eu não abordei. Eu falei de síntese de ácidos graxos, porque a gente, na segunda semana, quando a gente faz a revisão, que é uma coisa que vocês veem em bioquímica 1, bioquímica 2, mas a gente não vê muito a regulação da síntese de ácidos de colesterol, tá? Então é uma coisa que eu vou abordar também, porque é importante, especialmente para tratamento para hipercolesterolemia. E no final vou falar um pouquinho de sais biliares, tá? Então essa aula vai ser uma mistura da aula 3 e 4, pensando no colesterol especificamente, tá? Então vamos para a aula. Ok, então vamos falar de metabolismo de colesterol hoje, tá? Então a primeira coisa que mais importante, de onde vem o colesterol que está circulando no nosso corpo, lá nas nossas lipoproteínas, tá? O colesterol que está dentro da gente. A maior parte desse colesterol, cerca de 85% desse colesterol, ele é sintetizado pela gente mesmo, tá? Então, mesmo que você não coma nada de colesterol, tá? Você fazer uma dieta totalmente livre de colesterol, você não vai comer nada de colesterol, ainda assim isso não seria suficiente para tratar casos de hipercolesterolemia grave. Você não ia conseguir reduzir, você reduziria parcialmente seu colesterol, mas a absorção alimentar não é a parte mais importante, tá? Então, se você faz uma dieta pobre em colesterol, mas está comendo um monte de carboidrato, o seu corpo vai usar esse carboidrato para fazer colesterol. Tá? É por isso que hoje o tratamento mais eficiente, tá? O fármaco, seria o fármaco de primeiro uso, é a estatina, que é a inibição da síntese endógena. Tá? É muito mais fácil você pensar em inibir a síntese endógena do que em inibir a absorção alimentar. Embora tenham fármacos é, que ajam sobre a absorção, eu vou mostrar isso para vocês. Tá? Então, assim, quando você pensa para tratamento de hipercolesterolemia, que é muito comum, de dislipidemia muito comum em casos de obesidade, a maior parte do problema vai vir da síntese endógena de colesterol. Tá? Mas eu vou começar falando da absorção alimentar para a gente pensar no caminho. Primeira coisa que é importante esse colesterol ele precisa ser digerido. Por quê? A principal forma de lipídio que a gente come, as duas principais formas de lipídio que a gente come, independente do tipo de alimentação, seja fonte animal ou fonte vegetal, os lipídios são estocados majoritariamente em triglicerídeos e colesterol éster. Tá? Nem o triglicerídeo, nem o colesterol éster são absorvidos pelos enterócitos, então eles precisam ser digeridos. Então, como eu falei na aula 3, os triglicerídeos são digeridos pela lipase e o colesterol éster ele é digerido por uma colesterol esterase. Como é que você faz, como é que essa reação acontece? Então, um colesterol éster é um colesterol ligado a um ácido graxo, e a colesterol esterase quebra essa ligação e separa, então, colesterol e ácidos graxos, e o colesterol e o ácido graxo são absorvidos, então, pelas células do intestino. Tá? Então, aqui nesse paper de 2002, foi feita uma espécie de digestão artificial no primeiro momento. Então, se você dá por gavagem a colesterol esterase humana, tá? Junto com o bolo alimentar, então você, além de você dar o alimento que você está dando para o rato, aqui no caso, você também dava direto, vai passando do estômago para não ser digerida. Você dá uma colesterol esterase exógena, tá? Você tinha um aumento da absorção de colesterol, tá? Então aqui as bolinhas são os ratos que receberam junto com o alimento colesterol esterase humana. E aí vocês veem que a absorção, até o quanto de colesterol aparece no sistema linfático, ou seja, quando ele de fato foi absorvido, aumenta na presença de colesterol esterase. Tá? E aqui, uns experimentos com células intestinais em cultura, medindo a incorporação de colesterol e a quantidade de colesterol éster dentro dessas células. Tá? Então, aqui é o controle.
Se você dá colesterol esterase, você coloca, você está dando do lado de fora o colesterol éster. Se você coloca junto com o colesterol éster, colesterol esterase, essa enzima quebra o colesterol éster na cultura, no meio de cultura, e as células conseguem absorver mais colesterol e ressintetizar esse colesterol como colesterol éster. Então, o acúmulo de colesterol é maior. Se você coloca um inibidor da colesterol esterase, né, você inibe a enzima e a incorporação e a quantidade de colesterol éster interno nas células voltam a ficar no nível igual ao controle. Então, de fato, é a colesterol esterase que está facilitando a digestão e a absorção de colesterol. Como é que funciona a absorção de colesterol? Tá? A absorção de colesterol, assim como a de ácidos graxos, ela não seria eficiente se fosse feita simplesmente por difusão passiva. Tá? Então você tem transportadores de colesterol também. Mas o principal transportador de colesterol no nosso intestino é um transportador diferente. Tá? Não é um transportador clássico, que faz um canal na membrana da célula. A principal proteína envolvida com a absorção de colesterol em mamíferos é essa proteína chamada Niemann-Pick C1-like-1, tá? Que é NPC1L1. Niemann-Pick é um nome dos sujeitos que descreveram o tipo de proteína, uma família de proteínas com capacidade de ligação ao colesterol. Então, essa proteína ela é parecida com as proteínas de Niemann-Pick, tá? Se a gente olha a expressão da Niemann-Pick, esse one like one, no intestino, vocês podem ver que conforme vai passando aqui o intestino delgado para o intestino grosso, vocês veem que a Niemann-Pick one like one é mais expressa no final do intestino delgado, lá no íleo, tá? E se você faz inibição da expressão dessa proteína, tá, em células em cultura, usando técnica de RNA de interferência, então você reduz a expressão da proteína, de modo que você vai ter menos da atividade dessa proteína, e você olha em cultura o quanto essas células são capazes de absorver e reesterificar o colesterol, é a capacidade diminuída. Tá? Então você olha que você tem uma redução significativa da capacidade, o gráfico está quebrado aqui, tá? Então uma redução bastante significativa da quantidade de colesterol que consegue ser incorporado quando você não tem NPC1L1, então absorve menos colesterol e sintetiza menos colesterol éster também. Tá? Então a capacidade de captação e reesterificação é muito baixa. Então essa proteína é muito importante ou essencial para a captação de colesterol. Como é que ela funciona? Funciona, como eu falei para vocês, ela não é um transportador clássico, então ela faz uma espécie de pinocitose do colesterol. Tá? Então a Niemann-Pick, essa proteína aqui, ela tem vários domínios transmembrana, então ela fica lá presa na membrana da célula. Ela tem essas regiões que são importantes para ligação do colesterol. E o que ela faz como o colesterol vai ligando nessa proteína, e ela estimula a endocitose, tá? Por vesículas de clatrina, desculpa. Então, essa vesícula é endocitada e como essa proteína tem afinidade para o colesterol, essa vesícula vai sendo muito rica em colesterol. Depois a proteína é reciclada de volta para a membrana e esse colesterol fica retido nos lisossomos. Então é uma forma de você estimular, como se tivesse uma endocitose, entre aspas, mediada por receptor, porque não é muito isso, não é um receptor de colesterol necessariamente, mas ela tem, então, ela junta colesterol, estimula a endocitose de modo que você faz uma endocitose de uma vesícula rica em colesterol. Então é assim que a gente consegue absorver colesterol no intestino. Tá? E uma importante é esse cara aqui, que é um fármaco que eu vou falar no material complementar para vocês, que é ezetimiba. Tá? E o ezetimiba, ele é um inibidor da Niemann-Pick C1-like-1. Então ele é usado como tratamento para hipercolesterolemia. Normalmente a primeira linha de tratamento é estatina, que inibe a síntese, mas você também pode usar alguns medicamentos que fazem uma associação entre estatinas e ezetimiba, de forma que você inibe para o paciente com hipercolesterolemia alta, você consegue inibir tanto a síntese endógena de colesterol quanto a captação de colesterol na absorção intestinal. Tá? Então esse fármaco aqui, o alvo dele é o inibidor da absorção de colesterol e o alvo dele é a Niemann-Pick C1-like-1. Então, uma forma da gente saber a importância da Niemann-Pick C1-like-1 para o metabolismo de colesterol em humanos é procurar pessoas que tenham mutações dessa proteína. Tá? Então, eu vou mostrar alguns dos trabalhos que procuraram essas mutações e mostraram quais são os efeitos. Então, nesse primeiro trabalho aqui, os pesquisadores encontraram 4 mutações nesse gene. Tá? E uma dessas mutações, você tinha uma associação com hipercolesterolemia. Tá?
Essa mutação aqui ela não estava na proteína em si, não na sequência codificante, mas ela estava no promotor. Então esse é menos 133 quer dizer que a mutação aparecia 133 nucleotídeos antes do começo da proteína, ou seja, na região promotora. Tá? Então eles foram investigar por que isso estava acontecendo, por que essa proteína aqui, essa mutação tinha uma associação com hipercolesterolemia. E eles foram fazer então esse ensaio aqui chamado ENSA, que é um ensaio de mudança de migração no gel. Tá? Como é que funciona? Você pega dois promotores, tá? Um com um alelo A, né? Ou com alelo G, então os dois tipos de alelo que tem, os alelos diferentes, os alelos selvagem e o mutante. E você pega um extrato de núcleo da célula e coloca junto. Tá? A ideia é que se quanto mais afinidade aquele promotor tiver pelas proteínas que estão no núcleo, ou seja, proteínas que são capazes de mudar a expressão dos genes, você vai ter uma mudança de migração. Então, como a proteína com o promotor fica mais pesado, você tem uma mudança de migração. Então, por isso que é um ensaio de mudança de migração. Então, aqui, a banda de baixo que aparece aqui é quando o promotor não está ligado na proteína, e essa banda de cima é quando o promotor está ligado na proteína. Então, se vocês olharem aqui, comparando essa lane, que é essa linha E daqui e daqui, vocês veem que a banda é mais forte no alelo G. Ou seja, esse alelo G tem maior afinidade pela interação. O promotor tem maior afinidade de interação com as proteínas que estão no núcleo. Isso pode significar diferenças na capacidade dessa proteína ser expressa. Então pode ser que essa hipercolesterolemia esteja associada com uma menor expressão com uma maior expressão da Niemann-Pick 1-like-1. Quanto mais essa proteína for expressa, mais colesterol vai ser captado, ou que a pessoa pode estar, isso pode estar correlacionado com hipercolesterolemia. Nesse outro trabalho que você teve também busca por diversas mutações diferentes, mutações no promotor, mutações mutações que não causam mudança de aminoácidos na proteína, na Niemann-Pick 1-like-1, e várias delas também estavam associadas com mudanças pequenas, mas mudanças nos níveis de plasmático de colesterol total, colesterol LDL, de ApoB, ou seja, quilomicrons, né? Então as diferenças são pequenas. Se vocês olharem aqui, por exemplo, para essa primeira aqui tem uma mudança significativa em colesterol total, mas uma diminuição na média de 222 para 217. Então não são mudanças muito significativas, mas mostra que de fato essa proteína, mutações nessa proteína são capazes de alterar os valores significativamente, mesmo que pequeno, os valores de colesterol total, LDL ou ApoB. O que é interessante é que esse mesmo trabalho mostrou que essas mutações que causam um aumento dos níveis plasmáticos de colesterol, elas também estavam associadas a um aumento do risco de eventos cardiovasculares, tá? Mesmo com as pessoas sendo tratadas com estatina. Então mostra que, de fato, mutações que afetam a proteína envolvida com a captação de colesterol podem ter um efeito significativo para a saúde do paciente, aumentando o risco de infarto cardíaco ou derrames isquêmicos. Por outro lado, esse outro trabalho mostrou indivíduos que eram heterozigotos, ou seja, eles tinham mutações sem sentido, de forma que a proteína, que pelo menos um alelo da proteína não estava funcionando. Então, é de se esperar que, em teoria, você tivesse metade da atividade da Niemann-Pick C1-like-1 nessas pessoas, porque só um dos alelos está funcionando direito, tá? Então, ela teria, teoricamente, metade da atividade da proteína, embora isso pode, bem teoricamente, tá? Isso pode variar. Então, se olhar aqui separando tanto homens e mulheres, ou você fazendo uma análise com todos os grupos juntos, dá para ver que quando você tem pessoas que são, os indivíduos são heterozigotos, eles têm menores níveis plasmáticos de colesterol, você não vê mudança no peso, você não vê mudança no colesterol total, nem no triglicerídeo, mas você tem uma mudança de colesterol LDL, tá? É um pouco mais baixo. E essa relação aqui é uma forma de você medir a capacidade de absorção intestinal de colesterol, medindo a relação entre captação de colesterol e fitosterol. E você vê que tem uma redução na absorção de colesterol também. Tá? Então, quando você tem indivíduos com mutação em Niemann-Pick 1-like-1, ou seja, com menos atividade dessa proteína, elas têm menor absorção intestinal de colesterol e logo
menos colesterol LDL. E como eu falei, essa proteína ela é o alvo do tratamento contra a hipercolesterolemia usando o ezetimibe. E mutações pontuais nessa proteína também podem mudar a capacidade que esse fármaco tem de agir sobre os indivíduos. Então, é uma área que já é importante para a oncologia, por exemplo, que é chamada de farmacogenômica, que é você tentar entender como que cada fármaco responde a cada indivíduo com base nas mudanças genéticas que ele tem. E nesse caso aqui, mudanças pontuais no promotor do gene estavam envolvidos com uma melhora da resposta de tratamento ao ezetimibe, talvez porque elas têm maior ou menor expressão dessa proteína. Então faz com que o ezetimibe tenha um efeito melhor na redução de colesterol.